agora vamos fazer uma interessante aplicação do que aprendemos nesta seção. De todos os cilindros circulares retos com o mesmo volume V, qual é o que possui a menor área A de superfície? Esse é um problema de interesse prático, porque imagine que um determinado fabricante de recipientes cilíndricos para armazenar líquidos, ele esteja interessado em produzir um cilindro para armazenar um determinado volume V de um líquido, mas com o menor gasto possível de material. A quantidade de material usado é proporcional à área de superfície do cilindro, certo? Que é a soma das áreas das tampas com a área lateral. Então, minimizar o gasto de material corresponde a minimizar a área de superfície. E daí o interesse em encontrar de todos os cilindros circulares com o mesmo volume V, qual é o que possui a menor área A de superfície. Pois bem, o volume de um cilindro de raio R e altura H é função de R e de H, e é área da base, πr2, vezes a altura. Porém, nós estamos considerando nesse problema que esse volume é constante. Estamos considerando uma família de cilindros, certo? Infinitos cilindros. Para cada família você tem um R e um H, mas de tal maneira que essa quantidade aqui, que é o volume, é constante. Sendo assim, para cada H fica determinado um valor de R, e o contrário também. Para cada valor de R fica determinado um valor de H, para nós termos um volume constante. Então, H e R não são mais aqui parâmetros independentes. Nós podemos, por exemplo, expressar o H em função de R. Ficamos com H igual a V sobre π R2. E aí, vamos agora obter a expressão para a área de superfície desse cilindro. A área é 2 vezes a área de uma tampa, 2 vezes πr2, mais a área lateral. Se nós fizermos aqui, imagina, um corte aqui, certo? E abrirmos essa lateral, nós vamos ter um retângulo de base 2πr, que é o comprimento dessa circunferência, e a altura h. A área desse retângulo é base vezes altura, 2πrh, certo? Então nós temos aqui a área lateral do cilindro. 2 vezes a área de uma tampa, área superficial de um cilindro. 2 vezes a área da tampa, mais a área lateral, tá? Isso aqui é a área de superfície, ou área superficial. Bem, aqui ela ainda aparece como uma função de R e de H, mas uma vez que a gente considere apenas cilindros com um determinado volume V, o H não é mais independente do R. E aí nós podemos substituir H por V sobre πr2. Com isso nós ficamos com 2πr2 mais 2πr, no lugar de H a gente põe V sobre πr2. Cancelamos aqui π com π e R com R2, fica só R aqui no denominador. Resultado, o A, a área de superfície desse cilindro é 2πr2 mais 2V sobre R. Pois bem, será que há um valor de R para o qual essa área aqui ela é mínima? Pelo que aprendemos, a estratégia é montarmos uma equação aqui, ó, dA dr igual a zero. Se encontrarmos um valor de R
para o qual essa derivada aqui seja nula, teremos para esse R aí um candidato a cilindro de área de superfície mínima, certo? Vamos lá, vamos ver isso aqui. dAdr igual a zero implica que ó, o A como função de R é dado aqui, certo? Obtivemos esse resultado aqui. Vamos derivar essa função aqui. Lembra que V é constante. Então, dAdr igual a zero implica que dAdr, que é, desce o 2 aqui, né? Fica 4πr. Como é que a gente deriva isso aqui rapidinho? Não precisa nem a gente fazer essa mudança, mas a gente pode visualizar isso aqui, ó, sendo substituído por R a menos 1. Eu costumo fazer isso aqui mentalmente, certo? E aí como é que fica? Usando a regra da potência. Menos 1, então fica menos 2V vezes R a menos 2, que eu já escrevo como 1 sobre R ao quadrado. Então essa conta aqui eu costumo fazer direto, certo? Menos 2V sobre R2. E completando aqui a igualdade, igual a zero. O que é que nós estamos fazendo aqui, gente? Nós estamos montando uma equação para sabermos para que valores de R a derivada de A em relação a R é zero, certo? E aí vamos ver o que é que a gente faz com isso. Bom, montamos a equação, vamos resolvê-la para R. Ficamos, né? Podemos já dar uma simplificada aqui. Trocar, vamos dividir por 2. Tá? A gente troca esse 4 aqui por 2, né? Então ficamos com 2πr é igual a V sobre R2. Daí, R3, multiplicando R2 por R, é igual a V sobre 2π. E, portanto, R é raiz cúbica de V sobre 2π, ou V sobre 2π a 1/3. Certo. Então, a nossa equação aqui, ó, ela possui como solução um único valor de R. Então, temos aqui um candidato a mínimo local, certo? O que concluímos foi que se a derivada da área de superfície do cilindro em relação a R, certo? Expressa como função de R apenas, né? dAdr é igual a zero, então o R é necessariamente igual a V sobre 2π a 1/3. Mas vamos analisar o sinal da derivada segunda de A de R. Então vamos lá. d2a dr2, derivando aqui, ó, A de R duas vezes. Bom, mas nós já temos a expressão para a derivada primeira, né? Qual é a derivada primeira? 4πr menos 2v sobre R2. Então, nós temos derivada da derivada primeira, que é 4πr menos 2v sobre R2. Certo? Está aqui, né? E aí, vamos derivar essa derivada para obtermos a derivada segunda. Ficamos com 4π. Vamos fazer aquele mesmo esquema. Dessa vez vamos fazer de cabeça mesmo, certo? Imagine que esse R a2 ele vira aqui R a menos 2. Aplicando a regra da potência junto com a regra da homogeneidade, o menos 2 desce, multiplica menos 2v fica mais 4v. Vou até botar aqui mais para cima, 4v. R a menos 3. Então, sobre R ao cubo, certo? Veja, V é necessariamente positivo, assim como R é necessariamente positivo. 4π, obviamente, é positivo, então podemos concluir que isto aqui é maior que zero. Em particular, para todo R, mas em particular para R igual a V sobre 2π a 1/3, que é esse R que nós encontramos aqui, certo? Então, o
que é que nós podemos concluir com certeza? Olha, isso aqui é uma aplicação de um resultado importante que nós encontramos nessa seção. O A como função do R só tem um ponto de derivada nula em todo o seu domínio, certo? Porque o R pode variar de zero a qualquer valor maior que zero a infinito. Então, em todo o seu domínio, ele só tem um ponto de derivada nula, e neste ponto, a derivada segunda é positiva. Qual é a conclusão? A trata-se de um ponto de mínimo, não só local, mas global. Então, A é A mínimo global para R igual a V sobre 2π a 1/3. Então, de fato, existe um cilindro, de toda a família de cilindros de volume V, existe um único que possui a área mínima. Mas esse resultado ainda não está expresso de forma interessante, gente. Vale a pena a gente desenvolver isso aqui, que a gente vai chegar em algo muito interessante. Olha só. Vamos pegar essa igualdade aqui e vamos desenvolvê-la, certo? Então, eu vou ter aqui R ao cubo. Vamos fazer diretamente aqui, ó. R ao cubo vezes 2π. Então, 2π R ao cubo é igual a V, tá? Mais V é π R2H. O que é que nós temos aqui, ó? A gente vai cancelar π com π. R2 dividido por R2 aqui, nós vamos ter só R. E olha só que resultado interessante. Esse cilindro que nós encontramos de área de superfície mínima, ele é tal que H igual a 2R. Só que 2R é o diâmetro, né? Então, de todos os cilindros circulares retos com o mesmo volume V, qual é o que possui a menor área A de superfície? Qual é a resposta? Aquele cuja altura é igual ao seu diâmetro. Certo? Isso, procure visualizar que isso dá um cilindro assim. Esse aqui, por exemplo, a altura, acho que é um pouquinho maior que o diâmetro, certo? Isso dá um cilindro que, se você fizer um corte vertical nele, você vai obter uma seção quadrada, certo? Porque aqui é o diâmetro, aqui é a altura igual ao diâmetro. Essa seção aqui, ó, num corte vertical passando pelo eixo, contendo, né, um plano vertical contendo o eixo do cilindro, você tem aqui, com esse corte, um quadrado, certo? Aí quando você pensa, por exemplo, em latas de refrigerante, você não vê, né, esse tipo de... Embora que não é um cilindro perfeito, ok, as bordas são arredondadas, mas não é uma grande mudança isso. Mas você não vê um cilindro desse tipo aqui. Então, por que será? O fabricante preferiu gastar mais material? Por quê? É porque você deve entender que há outros elementos envolvidos, certo? Como, por exemplo, o elemento estético. A comodidade para o cliente pegar a lata, o elemento estético. Então, eles têm lá seus motivos para gastar um pouco mais de material, mas no final a gente sabe que quem paga é o consumidor.